Então é um privilégio podermos estar aqui juntos para celebrar juntos aquilo que é tão importante para a igreja, que é missões. E o pastor Mário também tem que dar esta palavra de apreço. O pastor Mário, ao fazer esta conferência, ao querer fazer esta conferência, demonstrou o desejo dele de ver igrejas em Portugal a plantarem novas igrejas e pastores a levantarem-se nas igrejas para serem expositores da palavra de Deus. Porque é assim que a igreja nasce, é através da pregação, da exposição da palavra de Deus. Então que Deus abençoe poderosamente a família Pina e que lhes dê mais uma filha, se assim Deus achar. Então tem sido um privilégio trabalhar com a família Pina e também com os restantes pastores, tem sido um privilégio trabalhar com eles. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos-te, Pai, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor, e de ver como é que a Tua Palavra nos dirige para fazer missões. Pedimos, Senhor, que Tu nos dês a graça de entender o que é que as Tuas Escrituras ensinam acerca da Igreja e a sua missão. Senhor, dentro de Ti não queremos inventar ou reinventar nada, queremos fazer aquilo que Tu predeterminaste para a Tua Igreja, para que almas sejam salvas, igrejas sejam plantadas e possam multiplicar mais igrejas. Pedimos isto não para a nossa glória, mas para a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme o sistema político do nosso país, após as eleições legislativas, um partido inicia naturalmente o processo de constituição do Executivo. A tomada de posse e formação do governo requer alguns procedimentos. Primeiro, a nomeação do primeiro-ministro, que chega ao presidente da República, porque é convidado pelo líder, e começa a formar o governo ou a administração para governar. Por conseguinte, o primeiro-ministro designado escolhe os ministros que irão liderar os diferentes ministérios. A seleção pode ser baseada em critérios como experiência política, competência técnica, equilíbrio partidário e alianças estratégicas. Depois o primeiro-ministro e os ministros tomam posse perante o presidente da República e cada ministério pode ter um ou mais secretários de Estado que auxiliam o ministro na gestão da pasta. Eles são nomeados pelo primeiro-ministro e pelo próprio ministro da área. Teoricamente, o governo em função tem o propósito de servir os interesses do povo português, trazendo segurança, estabilidade e prosperidade. Mas para isso, a direção elabora um programa para que possa atingir estes fins. O programa de governo é um documento fundamental que estabelece as prioridades e as medidas a serem implementadas. Ele é elaborado com base no programa eleitoral, em negociações parlamentares e, terceiro e último, na realidade política do país, na realidade política e económica do país. Após a sua elaboração, o programa de governo é apresentado à Assembleia da República, onde pode ser discutido e sujeito a moções de rejeição por parte da oposição. Depois o programa é aprovado, o governo inicia a sua atividade legislativa e executiva e implementa as medidas prometidas, ajustando-o conforme necessário à realidade do país. Os ministérios que o governo tem tornam-se o alicerce que move o programa de administração. E é da responsabilidade de cada cargo executar com precisão e integridade o programa de modo a que a administração cumpra a sua missão nos próximos 4 anos. Assim como a administração de um governo em funções tem ministérios para executar o seu programa para a prosperidade, coesão e crescimento de uma nação, analogicamente, o mesmo acontece com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Contudo, e não me interpretem mal, o povo de Deus não usa ofícios políticos para ministrar a obra de Deus. O povo de Deus usa ministérios espirituais e um programa divino
que visam o propósito de Deus para a igreja e a sua missão. Logo, a pergunta que temos que fazer é: quais são os ministérios que os primeiros discípulos, aqueles que vivenciaram e viram a vida de Jesus Cristo, tinham para que Deus prosperasse a sua obra pelo mundo? Quais são os ministérios que os primeiros discípulos vivenciaram para que vissem o programa de Deus frutificar no mundo? O que nós vamos estudar esta manhã é o livro de Lucas. E o desafio será árduo, porque temos 2 capítulos para estudar neste breve tempo. Mas o livro de Lucas é um livro fascinante. O livro de Lucas é um livro fascinante. É uma narrativa. Lucas, que é o autor, desenvolve esta narrativa como historiador e faz uma descrição dos factos que iniciaram a igreja e a sua missão e a expansão da missão desimpedida por todo o mundo. Vemos isto claramente na sua declaração missionária, no capítulo 1, versículo 8 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, dá-nos a declaração da missão dos discípulos. E a atividade do Espírito Santo foi, e ainda é até hoje, essencial para esta obra, para esta missão. Chamamos este relato de Lucas de Atos dos Apóstolos, ou como os irmãos quiserem, podem chamar até dos Atos do Espírito Santo, ou os atos da parte de Deus para ganhar as nações com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É claramente visível que existe uma unidade literária. E quando lemos Atos dos Apóstolos, temos que ler juntamente com Lucas, porque Lucas desenhou esta narrativa para que fosse lida juntamente. O Evangelho de Lucas com Atos dos Apóstolos. A sua unidade é indiscutível. Lucas, ou Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, cobre pelo menos 3 décadas no ministério da igreja. Ao longo do caminho, o Espírito Santo retirou barreiras para a expansão do Evangelho. O Espírito Santo, que é uma figura, um personagem importante no livro de Atos, retirou aquilo que era a religião, raça, dificuldades físicas, filosofias, feitiçarias, tudo caiu diante dos pregadores e diante da exposição do Evangelho para que almas fossem salvas e igrejas plantadas. Em Atos, o que nós temos aí nesse livro é o Evangelho e o Cristo triunfante. Nada podia impedir a sua disseminação. Era o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta narrativa histórica é transicional. É assim que temos que ver o livro de Atos. É uma história transicional. Embora existam vários princípios e práticas que devem ser imitadas, seguidas, reproduzidas, outras não são reproduzíveis nos nossos dias. Por exemplo, o derramamento do Espírito Santo, não podemos reproduzir isso. Aliás, o derramamento do Espírito Santo que temos no capítulo 2 torna-se um modelo daquilo que seria o sinal que os apóstolos tinham que ver para saber que o Evangelho chegou às outras nações. Por isso podemos dizer que no livro de Atos dos Apóstolos temos pelo menos 3 Pentecostes, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10. Mas isto não pode ser reproduzido. É algo único, singular que aconteceu na história no livro de Atos. Não obstante, Lucas, ao relatar o que os primeiros discípulos experimentaram e fizeram, ele dá-nos em forma de história o modelo de como deve ser a igreja. E juntamente com as epístolas, nós agora podemos saber como devemos andar na igreja. Como é que a igreja deve ser dirigida. Qual é a constituição da igreja. Podemos até afirmar que Atos, o livro de história, e as epístolas, as instruções, formam a estrutura da igreja, assim como o Pentateuco, com a sua narrativa e as suas leis, estabeleceram a constituição do povo de Deus na antiga aliança. Então Lucas descreve-nos aqui como os apóstolos, os discípulos, desenvolveram e continuaram o ministério iniciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O autor mostra claramente que a ordem de Jesus aos seus discípulos de serem testemunhas através do Espírito Santo a todas as nações iria de facto cumprir-se apesar das oposições ao Espírito Santo e à obra de Deus. O livro não é um livro fácil de esboçar, mas acho que podemos estruturar o livro entre 2 grandes divisões, isto para facilitar a leitura dos irmãos. E agora que vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, isto pode ajudar. A igreja de Jerusalém é a primeira
digamos que é o primeiro foco do livro. E vai do capítulo 1 até o capítulo 12. E aqui o personagem principal, quem é? É o apóstolo Pedro. Ele é a figura principal nesta primeira porção da narrativa. A segunda parte fala-nos do ministério da igreja da Antioquia. E aqui o personagem principal é o apóstolo Paulo. E com isto, o que Lucas pretende fazer é uma jogada, digamos, estratégica e benéfica para o caráter do apóstolo Paulo. O que Lucas vai tentar fazer com esta narrativa é demonstrar as semelhanças entre Pedro e Paulo. E assim legitimar que o apóstolo Paulo era um apóstolo com as mesmas credenciais que o apóstolo Pedro. Ele tinha os sinais e ele tinha o mesmo evangelho. Por isso a porção deste dia, que abrange os capítulos 1 e 2 e que nós vamos ter que analisar, foi a ordem que me deram. Nós não vamos ler tudo agora, mas vamos iniciar com esta porção que está, esta parte de texto que está nesta porção do capítulo 1 ao capítulo 2 e que está no versículo 42 a 47, capítulo 2, Atos, capítulo 2, podem abrir, versículo 42 a 47. E aqui temos as descrições, digamos, para todas as igrejas e para todos os pastores que estão aqui representados. Temos aqui as descrições mais desejadas de todas as igrejas e plantações. O texto diz o seguinte, diz a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Como é que nós podemos ver igrejas assim? Quais são os passos para ver este tipo de frutos na igreja? Ou naquilo que é a plantação de uma igreja? Se este é o objetivo de todas as igrejas saudáveis, como podemos então reproduzi-lo? É possível reproduzi-lo? Quais são, e esta é a pergunta-chave, quais são os alicerces ou ministérios, como vimos na analogia inicial, quais são os alicerces ou ministérios da igreja e de sua missão? Quais são os ministérios da igreja e a sua missão? Por isso, o tema que eu tenho para esta manhã, o título e a proposta que eu tenho para esta manhã é os ministérios da igreja e a sua missão. Os ministérios da igreja e a sua missão. Irmãos, sem ministérios não existe missão. E nós não podemos reinventar os ministérios. Nós temos que retirar estes ministérios de algum lugar. Primeiro ministério. O ministério do Senhor Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo. O livro começa desta forma. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois. Os 5 primeiros versículos que temos aqui apresentam o tremendo legado do Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos a história do Senhor Jesus.
Do Sermão do Monte ao ensino sobre a disciplina, ao sermão escatológico, ao discurso no aposento alto, à exposição em Emaús, até à explicação da grande comissão, Jesus forneceu aos apóstolos, incansavelmente, a lei de bases e o programa para o subsequente ministério que eles tinham pela frente. Lucas expôs a Teófilo o seu primeiro volume, Lucas capítulo 1, versículo 1, acerca de tudo o que Jesus fez e ensinou até à sua ascensão. No seu evangelho, Lucas seleciona criteriosamente alguns eventos da vida de Jesus que preparam o terreno para o livro de Atos. Os discípulos sabem o que é que ensinou Jesus. Por isso esta porção que acabamos de ler é extraordinária, porque denota que os apóstolos são inagualáveis, ou são os principais representantes do Senhor Jesus Cristo. Contudo, apesar de se tornarem homens extraordinários, eles foram extraordinários por causa disto mesmo. Eles foram representantes diretos do Senhor Jesus Cristo. Jesus escolheu-os e foi movido pelo Espírito Santo, diz o texto, para ensinar-lhes tudo o que precisavam de saber. Versículo 2. Jesus, após a sua ressurreição, investiu neles durante 40 dias com provas indiscutíveis da sua ressurreição e ensinando-lhes ao mesmo tempo acerca do reino de Deus. Versículo 3. Jesus amou estes discípulos até à morte e ensinou-lhes ou formou-os até à sua ascensão. Isto era o quanto amava os discípulos o Senhor Jesus. E o quanto Ele queria investir nestes homens para que eles se tornassem o alicerce da igreja. Além de todo este investimento, cuidado, companhia e ensino, Jesus disse aos discípulos para não saírem de Jerusalém até receberem a promessa do Pai. Uma promessa que nós já conhecemos. Lucas capítulo 24 já tinha falado desta promessa. E era algo que os profetas, incluindo João Batista, já tinham pronunciado. Lucas capítulo 3, versículo 16. Diz o texto: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando está a falar de fogo, não está a falar o fogo do Espírito Santo que me faz falar línguas e fazer grandes obras, ou que me faz sentir arrepio nas espinhas. Está a falar de um fogo que é um fogo de juízo. E este Espírito Santo viria sobre os discípulos, sobre os apóstolos, para capacitá-los para fazer a obra. Agora, isto iria acontecer conforme Atos dos Apóstolos dentro de 10 dias. Cristo sobe, Cristo morre na cruz do Calvário, sobe no dia 40, e faltava 10 dias até receber o Espírito Santo. Portanto, os primeiros 5 versículos descrevem basicamente o legado de Jesus aos apóstolos, o ministério de Jesus. Isto faz-nos lembrar-nos de histórias do Antigo Testamento, a história de Elias e de Eliseu, lembram-se? E é basicamente a mesma coisa. Assim como Elias fez com Eliseu, Jesus faz com os seus discípulos. Estes homens recebem tudo da parte de Jesus para se tornarem a fundação da igreja. É por isso que Efésios capítulo 2 diz que eles são as pedras, a fundação da igreja. São os apóstolos, não sou eu, não és tu, não é nenhuma denominação. É Jesus e os apóstolos e os profetas. Aliás, podemos até dizer que o ofício e o impacto que os discípulos tiveram nasceu do investimento de Jesus nas suas vidas. Versículo 6 diz, ainda de Atos dos Apóstolos: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, ou Samária, até aos confins da terra. Então, depois de tudo aquilo que os discípulos ouviram, os apóstolos ouviram, das coisas concernentes ao reino de Deus, como diz no versículo 3, é mais que natural que eles perguntem: falando de reino, Jesus, e a restauração da nossa nação? Eles estavam a funcionar como judeus que queriam ver a restauração do seu país. Era completamente natural. E visto que Jesus era um judeu e falou acerca do reino, a pergunta é: ok, é agora. Vai haver restauração política, restauração económica, restauração social. Chegará a era dourada de Israel que Deus reservou.
mas não deveria ser essa a sua preocupação. A era dourada de Israel não devia ser a meta dos discípulos naquele momento. Os discípulos deveriam colocar de parte a liberação do Império Romano, a estabilidade política e económica e focar-se numa só coisa: a recepção do Espírito Santo e do poder para serem testemunhas em Israel e arredores. Porque é isto que diz o versículo 8 do capítulo 1, que dá-nos um mapa da expansão do Evangelho. Reparem nisto, irmãos. A atenção dos apóstolos e dos discípulos deveria dirigir-se ao poder que necessitariam para fazer o trabalho mais nobre. Este era o trabalho mais nobre, a pregação do Evangelho, a exposição da palavra de Deus. Eles teriam de se concentrar no trabalho mais nobre, no ofício mais valoroso e na missão mais digna, que é ser porta-voz do Senhor Jesus Cristo. O texto diz: sereis minhas testemunhas. Isto não é apenas um adjetivo que eles têm. Isto é quase como um ofício legal. O Espírito Santo é que estava a dar esta capacidade, este ofício aos discípulos de serem testemunhas. Deus dá o Espírito Santo aos discípulos para que eles proclamem acerca do Senhor Jesus Cristo. E a matemática é simples aqui. O Espírito Santo é dado para exaltar Cristo. Se eu não exalto Cristo, é preciso colocar em questão o poder do Espírito Santo na minha vida. Então estes homens tinham uma tarefa importante de proclamar o Senhor Jesus Cristo, de ser testemunhas. Ser uma testemunha de Cristo é mais significativo do que qualquer cargo político ou qualquer cargo social. Aliás, ser uma testemunha de Jesus é mais importante até do que a restauração sociopolítica de um país. A prosperidade nacional e cultural são bens trágicos se forem alcançados às custas das almas dos homens. Este é o ponto. Por isso ele diz aos discípulos: esqueçam da parte exterior de Israel. O meu negócio com vocês, diz Jesus, é as almas dos homens. O que é que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A restauração da humanidade e de tudo aquilo que a gente olha à nossa volta começa com a alma do homem. Por isso Deus quer que nos foquemos mais em Jesus do que na política. Deus quer que nos foquemos mais em Jesus do que no primeiro-ministro. Deus quer que nos foquemos mais na igreja do que em partidos, mais no Evangelho do que em políticas, mais na alma do que no corpo. E ditas estas últimas palavras, que são impactantes, Jesus ascende aos céus. E aqui quase que inicia o segundo ministério. O foco sai de Jesus e do impacto que Jesus tem nestes homens, agora para estes homens. O versículo 9 diz o seguinte e adiante: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis aí olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Uau! Então os discípulos ficam aí, paralisados, a admirar a ida do Mestre. E nisto, de súbito, surgem 2 figuras que sacodem os discípulos da sua contemplação. A maneira como Lucas relata este momento parece dar a entender que, dada a missão que tinham, não era adequado estar naquela passividade contemplativa. Passividade contemplativa. Os varões, que aparecem de branco, apressam os apóstolos, dizendo-lhes que assim como Jesus foi, também voltará. Por isso, pergunta de €1 milhão: por que estáis aí olhando para as alturas? É fascinante como Lucas descreve isto. Os discípulos não deveriam ficar ali. Esse era o ponto. Por mais fantástica que fosse a ascensão de Jesus, a contemplação não é cumprir a missão. Contemplação não é cumprir a missão.
É possível que este seja um dos problemas dos nossos dias para a igreja evangélica. E suportem-me um pouco nisto. Eu creio que confundimos muitas vezes contemplação com missão. Por outras palavras, a igreja, talvez até de maneira inconsciente, por vezes presume que a obra é ler clássicos teológicos, ser espectadores de cultos, ser avaliadores de pregações, publicar imagens sépia da taça de café com o livro do John Piper. Eu sei que nenhum de vocês faz isso, mas conhecem alguém que faz, não é? Embora estas coisas tenham o seu lugar, assumir que esta atitude contemplativa é estar ativo na obra pode ofuscar os termos da missão. Temos de cuidar-nos, irmãos, igreja, para que estas conferências, como estamos a fazer agora, não se tornem apenas eventos contemplativos. Imaginem, fazemos uma conferência em que grande parte do tempo é dedicado, não em livros, não em palestras, mas em oração, por missões. Ou que a conferência é só dedicada para levantar fundos para missionários, para missões, para plantação de igrejas. Ou imaginem fazer uma conferência em que todos têm que sair e fazer evangelismo pessoal. Sabe, irmãos, eu acho que os evangélicos, calvinistas, reformados têm que resgatar uma palavrinha que se tornou um palavrão no nosso meio, que é o pragmatismo. Existe um pragmatismo bíblico, existe um pragmatismo que não é bíblico. E nós temos que voltar ao pragmatismo bíblico. Isto introduz-nos no nosso segundo ministério. Então o ministério de Cristo é fundamental, é o alicerce para que a igreja cumpra a sua missão, para que a igreja seja igreja e cumpra a sua missão, segundo o ministério dos apóstolos. Versículo 12 até o versículo 26. Vou ler apenas o versículo 12. Então voltaram, o versículo 13. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou Monte da Oliveira, que dista daquela cidade como tanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Agora, depois de ouvir estas palavras, os apóstolos, as palavras de Jesus, as palavras não só de Jesus, mas daqueles anjos, provavelmente. Depois de ouvir estas palavras, os apóstolos saíram do Monte das Oliveiras e voltaram para o seu posto, Jerusalém. E estavam relativamente próximos. E aí em Jerusalém eles iriam receber a promessa do Espírito Santo. Agora é interessante que Lucas coloque este dado, porque a tradição sobre a caminhada de um sábado, a jornada de um sábado, a tradição só permitia a caminhada de mais ou menos 1 quilómetro no dia de repouso. Isto está em Números capítulo 35 e Êxodo capítulo 16. Portanto, os discípulos saem e vão obedecer a Jesus e àqueles homens. E caminham cautelosamente. E é interessante porque Lucas diz-nos que eles saem jubilosos. Lucas capítulo 24, 50 a 53. E eles neste espírito dirigem-se ao cenáculo onde os apóstolos se reuniam. Agora, note-se aqui no versículo 13 os nomes dos apóstolos, este pequeno detalhe. Vejam que os nomes estão... vejam quais são os nomes que estão na cabeça de lista. Pedro e João aí. E, por razões óbvias, a omissão de Judas. E porquê que ele coloca esta lista aqui? Bem, ele coloca esta lista porque vai nos preparar para aquilo que virá a seguir, que é a restauração do círculo apostólico. E é isso que Pedro irá fazer. E nisto os discípulos voltam, vão para o cenáculo, vão lá para cima, e eles fazem a primeira coisa pragmática que todo o ministério deve fazer para que façamos a obra de Deus. A primeira coisa que eles fazem, pragmática, para benefício da missão, é o quê? Bem, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eles estão aí, subiram, depois daquela caminhada, devagar, curta, jubilosos, mas cautelosos. Eles sobem ao piso de uma grande e típica casa palestiniana, onde os 11 costumavam habitar, e permaneceram. E o texto diz que eles permaneceram
no original com uma só mente, unânimes, a batalhar em oração. Isto causa grande impacto. Ou seja, eles saem, eles veem Jesus, eles sabem o que é que Deus vai fazer, mas mesmo assim eles têm que orar. Nós geralmente oramos porque não sabemos o que é que Deus vai fazer, mas olha uma nova perspectiva. Nós oramos porque sabemos o que Deus vai fazer. Eu não quero pedir nada a ninguém que não saiba nada. Eu quero pedir a um Deus que tudo sabe, tudo controla, tudo faz. E eles oram. Eles sabem o que é que Deus vai fazer, mas eles oram. Eles oram a Deus. Eles entram nesta batalha de oração. E entram nesta batalha de oração de forma coletiva e contínua. Irmãos, nós temos que participar nos nossos cultos de oração. Temos que participar nas orações dos homens, nas orações das mulheres, nas orações de quarta-feira. Nós precisamos. É uma questão de vida ou de morte, a oração, a intercessão pela obra da igreja. Nós não conseguimos fazer isto pelas nossas forças, pelas nossas capacidades. Isto é básico. Precisamos de orar, precisamos de pedir a Deus, precisamos de clamar a Deus. Deus levanta pastores, Deus planta esta igreja, Deus revela aos teus filhos da congregação quais são os dons. Deus levanta famílias que possam servir na tua obra. Isto só pela oração, Deus é que tem que mover os corações. Então eles oram, intercedem. Esta é uma importante iniciativa para a missão que eles tinham para a frente. A oração é essencial para a igreja. Aliás, era uma prática comum da igreja primitiva. E independentemente da promessa que eles já conheciam da vinda do Espírito Santo, eles oram, porque o Deus que decreta é o Deus que cumpre os seus decretos através de meios secundários, e isso é a pregação e a oração. Versículo 15 diz: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E ele disse... Então, depois da espera e a persistente oração coletiva no versículo 15, este versículo 15 inicia com uma nova etapa na história que abarca os 10 dias entre a Ascensão e o dia de Pentecostes. Pedro levanta-se dentre os 120 e toma a iniciativa de fazer ajustes ao círculo apostólico. Porquê que Pedro faz isto? É interessante. Bem, Pedro viu a importância de manter o grupo que Jesus escolheu. Mas como é que ele podia fazer isto? Com que autoridade? Qual seria o critério ou a guia para reestruturar o grupo apostólico? Bem, a resposta é simples. Pedro usa aquilo que estava nas suas mãos, que são as Escrituras. O texto diz, versículo 16, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Versículo 19. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Reparem aí na frase. A frase que diz, convinha, ou era necessário que se cumprisse a Escritura. Isto denota a importância da submissão, a importância e a submissão e a precisão de Pedro que tinha com a palavra de Deus, a precisão que ele tinha com a palavra de Deus. Era necessário que a palavra tivesse o seu pleno cumprimento com respeito ao que tinha sido predito séculos antes. Pedro, movido pelas Escrituras, conclui que os 12, conforme escolhidos pelo Senhor, Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, deveriam manter-se para o cumprimento da missão. Para que eles fizessem um ministério apostólico, eles tinham que ter todos os apóstolos, como Jesus determinou. Então o apóstolo faz uma retrospectiva gráfica sobre a traição de Judas e a sua abdicação do seu apostolado, que resultou em arrependimento e suicídio, e que foi bem conhecido em toda a Jerusalém, e acaba por escolher o próximo apóstolo. Agora, é interessante notar que o texto diz que tudo isto foi profetizado por Davi. Versículo 16 e versículo 20. Versículo 20 diz, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Agora, estes salmos que eu acabei de mencionar refletem o coração de Davi em relação aos seus inimigos. Isto é do Salmo 69 e do Salmo 109. E Pedro compacta estes dois textos e entende que eles são aplicáveis a Judas.
Logo, a conclusão era que seria necessário, em obediência à palavra, que outro tomasse o seu lugar, o lugar de Judas, que abdicou do seu ofício. Mas tinha de ser, não podia ser qualquer um, tinha que ser alguém que se enquadrasse nas qualificações do ministério apostólico. Por isso o versículo 21 diz-nos o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, homens que tiveram permanentemente com Jesus e os 12, desde o batismo de João Batista até à sua ascensão, para que, e isto é muito importante, para que se tornassem testemunhas da ressurreição com os 11. Agora, esta descrição demonstra a singularidade do ministério dos apóstolos. Estes não eram meros missionários, estes eram apóstolos do Senhor Jesus. E os apóstolos, no Novo Testamento, os 12, têm um peso muito importante nas Escrituras. Este é um ofício único, irreproduzível e insubstituível. Ponto. Há igrejas que dizem que têm apóstolos. Eles não têm apóstolos. Eles estão a mentir. Só existe os 12 apóstolos. E estes apóstolos são tão importantes que eles nos deram as Escrituras, o Novo Testamento. Por isso Judas, que abdicou do seu posto, tinha de ser substituído. Ele foi substituído por um homem chamado Matias, que o Senhor soberanamente, depois da oração e de lançamento de sortes, escolhe. Agora, muitos dizem, se calhar a igreja foi precipitada, né? Visto que Deus já tinha pré-determinado escolher Paulo, como é que eles vão escolher Matias? Estas igrejas com estes mecanismos humanos. Mas nós vemos no texto que toda a narrativa é o mover do Espírito Santo, usando meios secundários, a direção da igreja, para fazer as escolhas certas. Então Matias é escolhido. O versículo 23 diz, então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então Lucas quer deixar aqui uma coisa muito clara. Lucas quer deixar claro que um dos alicerces da igreja é o ministério apostólico. Jesus escolheu um grupo específico de homens para serem colunas da igreja universal. Aliás, eu creio, ao estudar estas semanas, parece que fui iluminado, se calhar fui iluminado de uma forma errada, mas pelo menos fui iluminado, que no discurso do aposento alto, Jesus está a falar especificamente para os apóstolos. Agora tu dizes, sim, Jairo, não é preciso estudar no Bereia para chegar a essa conclusão. Mas muitas vezes nós temos a tendência de aplicar João 14, 15, 16 e 17 a nós. Eu acho que este discurso era focado para os apóstolos. Sabem, Jesus Cristo era um apóstolo, ele próprio. Hebreus capítulo 1, versículo 13, ele foi enviado pelo Pai. Ele representava o Pai. E os apóstolos foram enviados por Jesus Cristo. Por isso representavam Jesus Cristo. Assim como o Pai enviou o Filho envia os apóstolos. A questão do apostolado é quem envia quem. E estes eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo que faziam e tinham de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. É através do ministério dos apóstolos que nós temos o Novo Testamento. E o Novo Testamento é a extensão dos ensinamentos de Jesus. E por causa da sua doutrina, a igreja foi capaz de defender-se contra as heresias. Portanto, as nossas igrejas, por mais batistas que sejam, por mais presbiterianas que sejam, por mais reformadas que sejam, por mais dispensacionalistas que sejam, aquilo que nos identifica é que somos a igreja apostólica. Somos a igreja que saiu dos apóstolos. Então, dito isto, toda a narrativa do capítulo 1 prepara o cenário para um dos acontecimentos mais importantes da igreja. Isto leva-nos ao terceiro ministério, que é o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo. Vimos o ministério do Senhor Jesus Cristo e como ele é fundamental tanto na vida dos apóstolos como para a sua igreja, ele é a cabeça.
Vimos este legado, este fluxo de doutrina, de ensinamento e de vida a passar de Jesus Cristo para os apóstolos, por isso eles são o alicerce da igreja. E agora o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo vai efetivar os ensinamentos de Jesus e toda a sua doutrina na vida dos discípulos dos apóstolos. A Bíblia diz no capítulo 2: ao cumprir-se o dia da Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como do vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, 50 dias após a celebração da Páscoa, chega o Pentecostes, que basicamente é do grego, significa os 50. 50 dias antes, nós sabemos pela história, Jesus havia sido sacrificado e colocado na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, algo estava para acontecer, e tudo aquilo que tinha acontecido a Jesus estava bem fresco na memória dos que estavam em Jerusalém. Então a festa mergulhava toda aquela cidade de Jerusalém numa enchente de pessoas. Prosélitos que vinham de todas as partes enchiam as ruas de Jerusalém, que naquele momento estava agitada e repleta de comerciantes por todo o lado. O frenesim e a constante movimentação levantavam o pó das ruas da cidade de Jerusalém e criavam um barulho ensurdecedor de idiomas, animais, gritos de vendedores, enquanto aqueles comerciantes vendiam as suas verduras e vendiam as suas frutas e os seus vinhos. Portanto, ao redor do aposento alto estavam milhares de pessoas, provavelmente mais de 3.000 pessoas, ali, diante do aposento. Circundavam o edifício dos 120. Agora, neste momento, houve-se um estrondo. E a terceira pessoa da Trindade irrompe sobre o aposento dos apóstolos. Naquele momento de assembleia solene, de oração e de dedicação às Escrituras, o Espírito Santo desce sobre os discípulos de maneira audível, visível e tangível. Esta é uma descrição difícil de perceber e Lucas esforça-se para descrever um fenómeno, porque é isto que é, um fenómeno único. O rugido violento do vento enche a casa e traz os sons e a movimentação flamejante dos idiomas que pousam sobre estes indivíduos que estão ali no aposento alto. E começam a falar em outras línguas, idiomas, dialetos. Agora, quando tudo isto acontecia, do versículo 1 até ao versículo 4, judeus religiosos e prosélitos que estavam ali naquelas ruas de várias nações, debaixo do céu, que acaba por ser um microcosmos de todas as nações, estavam profundamente confusos com o que viam e ouviam. Isto porque estas pessoas falavam no seu próprio dialeto. Isto causou confusão para aqueles que viam este milagre. Agora, o milagre aqui, reparem, o milagre não é no ouvir, mas é no falar. E eles ouviam estes idiomas. O texto diz o seguinte, vamos ler, versículo 5. Ora, estavam habitando ali em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atónitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão a falar? E como os ouvimos falar cada um nas nossas próprias línguas maternas? Ou na própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponte e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atónitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O cenário é tão apelativo, se nós estivéssemos lá, nós íamos ficar perplexos como eles. Agora imaginem, todos os comerciantes calam-se, o pó baixa, e de repente vem sobre aquela comunidade um silêncio ensurdecedor.
com esta pergunta: o que é isto? Ora, estes espectadores não podiam ficar indiferentes. Eles estavam desconcertados e precisavam das respostas para entender o que estava a acontecer naquele momento. Como podiam eles comunicar as grandezas de Deus nos seus próprios idiomas? Alguns até comentavam ali no meio da multidão, sem sentido, que eles estavam a falar sobre o efeito do vinho. Então, tudo aquilo que está a acontecer aqui é obra de Deus. É incrível. O que Deus está a fazer é simplesmente a preparar o púlpito para um expositor bíblico, para um pregador, para um evangelista. A época, o público, o sinal, as dúvidas, tudo isto foi arquitetado pelo Espírito Santo para que Pedro tivesse uma plataforma irrecusável para pregar a palavra de Deus. Ouçam isto com atenção. Foi Deus que escolheu a época e criou as condições para tamanha perplexidade. E a resposta do que estava a acontecer viria das Escrituras através dos lábios do pregador. Aquele povo precisava nada mais, nada menos que um expositor bíblico. Era isto que eles precisavam. O sinal não era um fim em si mesmo. A situação criou a necessidade para um homem cheio do Espírito Santo, apto e comprometido com a Bíblia e preparado para comunicar a verdade. As pessoas precisavam de um expositor bíblico e não existe melhor evangelista do que um expositor bíblico. Um homem que lê as Escrituras, explica as Escrituras e aplica as Escrituras. Portanto, depois de 10 dias de oração, chegou a hora da exposição. Já temos o púlpito, já temos o pregador, já temos o fogo no coração e temos a necessidade colocada diante dos olhos dos discípulos, dos apóstolos. David Elm, no seu livro Pregação Expositiva, diz o seguinte: depois daquela oração de 10 dias para a pregação, provavelmente de 10 minutos de Pedro, ele diz o seguinte: aqueles que pregam devem ser aqueles que oram. Aqueles que pregam devem ser aqueles que oram. Isso por si só, e continua o autor, é uma indicação segura de que entendemos como a igreja nasce e floresce no mundo. Aqueles que pregam devem ser aqueles que oram. Nosso irmão Hunter, sempre quando ele vem a Portugal, um dos temas que ele prega sempre é sobre a oração. E quando nós temos uma pessoa a repetir-nos a mesma coisa, provavelmente nós devíamos fazê-lo mais, ou não? Devemos orar mais. Devemos participar mais na igreja e orar mais. Devemos orar mais pessoalmente. Isto introduz-nos para o quarto ministério, o ministério da palavra de Deus. O ministério da palavra de Deus. Vamos um pouco mais rápido. Então Pedro, ao ver este cenário, coloca-se numa posição visível diante daquele auditório de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. E com voz imponente e audível começa a falar com seriedade e gravidade como os profetas de outrora, dizendo as seguintes palavras, diz o texto, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Incrível. Neste momento podemos imaginar o silêncio daquela multidão confusa e maravilhada. Pedro, com um senso de urgência, apela à atenção dos seus ouvintes. A palavra que tem a dizer, as palavras que ele tem a dizer são de suma importância. Então, como um expositor bíblico e como eles estão a olhar para Pedro ali, veem quase que Pedro como um profeta. Aquilo é a figura de um profeta que está ali. Ele levanta-se como um expositor movido pelo Espírito Santo e introduz o assunto explicando o evento histórico através das Escrituras e não as Escrituras através do evento histórico. É isso que um expositor faz. O expositor explica o texto, aplica o texto para que as pessoas que ouvem façam sentido da história. Ele não explica a história, expõe a história, aplica a história para que as pessoas entendam o texto.
Então ele usa o texto para explicar àqueles que estão ao seu redor o que está a acontecer. Ele mostra aos ouvintes que aquilo que está a acontecer não é causado pelo vinho. Era 9 da manhã. O vinho só viria mais tarde. Era mais tarde que todos aqueles que são mais chegadinhos ao mel iriam beber o seu conhaque. Então Pedro corrige o mal-entendido e passa a explicar o seguinte, diz o versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais em baixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro explica o que estava a acontecer. E o que estava a acontecer já tinha sido profetizado pelo profeta Joel. Nós não temos tempo para analisar a profecia, está em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Mas com isto, ele afirma ao seu público que eles estão a viver nos últimos dias. E testemunha que eles estão naquele momento na era messiânica. E que a era messiânica culminará com a vinda do Senhor. Agora, isto é notório pelo facto dos 120 mil homens e mulheres estarem a profetizar e a proclamar as maravilhas de Deus em outros idiomas através do Espírito Santo. Contudo, a referência-chave aqui é o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, esta introdução move Pedro para o coração da pregação, porque esta não é o coração da pregação. Isto é a introdução, é a ilustração, é o que o pregador expositivo faz. Ele chama a atenção com a palavra de Deus. Ele cativa a atenção dos seus ouvintes. E agora vai para o núcleo, para o coração da sua pregação. Versículo 22. Varões israelitas, convoca a todos. Atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então ele introduz o seu tema, o tema principal. E a primeira coisa que ele faz para a sua pregação é que ele define quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Jesus de Nazaré. Não há confusão, havia muitos Jesuses, se assim posso dizer, na sua época, mas este é Jesus de Nazaré. É Jesus o Cristo. Aquele que foi designado por Deus com obras irrefutáveis e indiscutíveis. E todos os ouvintes foram testemunhas disto. Não é que eles diziam, Jesus, aquele que vivia ali atrás da casa do... Não. Eles sabiam quem era. Eles sabiam que era Jesus. E Pedro aqui apela à sua consciência quando ele fala de Jesus Cristo. Ele apela não só à consciência, mas à culpa, dizendo-lhes que é este Jesus que rejeitaram. Este é o ministério da palavra de Deus. O ministério da palavra de Deus consegue penetrar até à mente do indivíduo, do ouvinte. E Pedro vai lá. E ele não fica por aqui. Ele tenta encurralar a multidão com a pregação expositiva, mostrando como Jesus foi entregue. Diz assim no versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Agora, por um lado, neste versículo aqui, tão amado por nós calvinistas, temos a predestinação de Deus de sacrificar o seu Filho na cruz do Calvário. Mas por outro lado, temos a ação consciente, voluntária e perniciosa que tiveram os seus ouvintes em matar Jesus pelas mãos dos romanos. Mas aqui inclui todos. É romanos e judeus. Todos culpados. Reparem o que é que diz o texto. Vós, diz Pedro, o matastes crucificando-os. Eles são tão criminosos como os fariseus e os soldados romanos. Mesmo aqueles que se calhar estavam no seu país quando tudo aquilo estava a acontecer. Vós. Vocês sabem o que aconteceu. Isto é incrível na pregação. Este é um ministério, assim como o ministério de Cristo, o ministério dos apóstolos, o ministério da pregação é fundamental para que a igreja cumpra a sua missão. A pregação expositiva de homens cheios do Espírito Santo
tem de ser condenatória. Não há volta a dar. É uma pregação que tem que ser condenatória. Os pregadores têm de colocar os seus ouvintes na cena do crime. E é isto que Pedro está a fazer. Está a colocar os seus ouvintes na cena do crime. O pregador tem que identificar a vítima, Jesus, com precisão, e trazer à consciência aos culpados que sim, eles conheciam a vítima. Todo homem, todas as mulheres nesta sociedade conhecem a vítima. Eles são criminosos contra a vítima. O pregador tem de agarrar as mãos dos seus ouvintes e mostrar-lhes as manchas do sangue da vítima, enquanto lhes diz repetidamente que eles são os criminosos, eles são os assassinos, eles são os culpados. Por isso a pregação expositiva, ou o ministério da pregação expositiva, para que a igreja continue a sua missão, tem que ser uma pregação que demonstra as imagens do crime aos criminosos. As imagens do corpo de Jesus e dizer ao mesmo tempo, foste tu, foste tu. A pregação evangelística deveria ter como intenção gerar não boas emoções, mas devíamos pregar para gerar depressão e culpa às pessoas. Devíamos todos os domingos vir para o púlpito e todas as vezes pregar o Evangelho com a intenção, eu quero que esta pessoa esteja deprimida e orar. Dizer, depois de pregar o Evangelho, Senhor, não dês descanso a esta alma. Perturba-o, perturba-o, perturba-o. Devíamos pregar para deprimir as pessoas, deprimir o pecador. Deveríamos fazer-lhes sentir como se eles estivessem a ser perseguidos pelo próprio Deus. A pregação dispositiva devia levá-los ao abismo do desespero e da angústia. A pregação deveria ser o exercício de encurralar o pecador, o culpado, como Deus fez com Adão, enquanto o encostava na árvore do conhecimento do bem e do mal e dizia, o que é que tu fizeste? Este é o tipo de pregação expositiva. Este é o ministério que faz a igreja ser igreja e cumprir a sua missão. Mas Pedro não termina por aqui. Não, ele fala ainda da ressurreição de Jesus. Ao mesmo tempo que ele faz com que as pessoas sintam o fogo do inferno e as brasas do abismo, ele quer que as pessoas também olhem para as glórias e a esperança do céu. Por isso ele fala da ressurreição. Porque Pedro era um pregador da ressurreição. A ressurreição foi um evento importante para os apóstolos. Aliás, foi tão importante que mudou radicalmente os apóstolos. Certo rapper cristão um dia escreveu numa música, eu não quero ser como Pedro, com medo, quando negou 3 vezes e viver na tribulação ou na desilusão. Eu quero ser como Pedro, sem medo, e falar ousadamente depois de ver a ressurreição. O texto diz, a partir do versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Eu gosto dessa expressão. Jesus a sacudir os grilhões da morte, vencendo como um herói. Ele diz aqui, porquanto não era possível fosse retido por ela, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, o apóstolo confirma todo o seu ponto da ressurreição de Jesus Cristo pelo Salmo 16, 8 a 11. Perdão. Ora, este é um texto messiânico, onde Davi suplica pela salvação de Deus. E a aplicação do Salmo vai para além da experiência imediata de Davi. Ele, como profeta, reconhece que o Senhor trouxe aquela mensagem e que aquela mensagem, aquele Salmo é aplicável ao seu descendente e que o seu descendente não ficaria na sepultura. Versículo 29, irmãos, sejam permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo depois profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado por um dos seus descendentes que se sentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Dito isto, a conclusão de Pedro é lógica e clara, especialmente para os seus ouvintes. Deus ressuscitou Jesus. E eles eram testemunhas disto.
O versículo 32 diz: este Jesus, Deus ressuscitou. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então o que Pedro faz aqui é mostrar, através dos Salmos 16 e 110, um salmo tão importante, que Jesus é o Messias e por ser o Messias ele teria de ressuscitar. Esta é a lógica. Jesus é o Messias, se ele era o Messias ele tinha de ressuscitar. Se ressuscitou, então ele era o Messias e teria de sentar-se no trono à destra de Deus e derramar o seu Espírito e colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, como ouvintes, eles entenderam o que é que Pedro estava a dizer. Ele ouviu a condenação. Sabe, se Jesus está sentado no trono, ele governa e todos os inimigos estão debaixo dos seus pés e nós crucificamos o Salvador, somos inimigos do Messias. Então, como os ouvintes eram culpados da sua morte, então estavam numa posição gravosa. Agora, este foi o tipo de sermão de pregação que agonizou os ouvintes. É incrível o que é dito a seguir. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortou-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então eles entenderam claramente o que Deus lhes estava a dizer. O poder da palavra dilacerou os seus corações. Há quem traduza que é como um impacto das patas de um cavalo sobre algum indivíduo em guerra. Ou cortar o coração, desfazer. Era assim que estava o coração deles. E eles, como um doente em estado terminal e em desespero, clamam por cura e por salvação. Com isto Pedro responde, mostrando-lhes os elementos da verdadeira conversão, que é o arrependimento, o batismo em nome do Senhor Jesus, o perdão de pecados e a recepção do Espírito Santo. Ao fazerem isto, ao aceitarem o Senhor Jesus Cristo, ao arrepender-se dos seus pecados e a serem batizados, o resultado é o avivamento, um avivamento que é visto nos versículos a seguir, versículos 42 a 47. E aqui introduz o último ministério, que é o ministério da comunhão. Então vimos os alicerces para a igreja, ou os ministérios para a igreja e sua missão, que é o ministério do Senhor Jesus Cristo, o ministério dos apóstolos, o ministério do Espírito Santo, o ministério da palavra de Deus e, por fim, o ministério da comunhão, ou da comunidade, ou da comunhão, como vocês quiserem. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, os salvos permanecem na doutrina dos apóstolos. Esta é a sua convicção. Agora, os apóstolos de Jesus passam o que aprenderam de Jesus aos novos discípulos, desencadeando assim uma corrente ministerial que jamais pode ser travada, contida ou destruída. Foi assim que Jesus disse em Mateus 16, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Os novos convertidos vivem em comunhão. Esta é a igreja. Nestes ministérios tão simples, não temos que reinventar nada. É apenas fazer isto. Pregação da palavra, batismo, ceia. É isto que temos de fazer. E aqui estão eles neste avivamento, em comunhão, juntos, unidos pelo Espírito Santo, e têm uma comunhão através de todos estes elementos, como a ceia do Senhor e a oração. Então o avivamento e a conversão distinguem-se pela união e o facto de serem todos de um só coração e mente.
Isto é visto nos versículos finais, a partir do versículo 43, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Lucas descreve que devido aos sinais apostólicos havia temor. E devido à generosidade entre os irmãos, a igreja crescia. Eles participavam juntos e continuamente iam aos cultos em adoração. Uma aplicação muito simples aqui, não faltes aos cultos. Aliás, ir ao culto é estar envolvido na missão. Aliás, quando nós tomamos a ceia do Senhor, estamos a proclamar aquilo que é a nossa missão. Estamos a proclamar a sua morte até que Ele venha. Com isto, o Senhor soberanamente aumenta a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quais são os ministérios da igreja para que a igreja faça a sua missão? É o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele é a base, Ele é a fonte, Ele é que deve ser adorado e exaltado. O ministério dos apóstolos é através deles que recebemos as doutrinas do Senhor Jesus Cristo, é através deles que recebemos aquilo que, a instrução que nos diz o que é a igreja e como é que ela deve agir. O ministério do Espírito Santo é que capacita pessoas a proclamarem as grandezas do Senhor Jesus. É o ministério da palavra que comunica o Evangelho de forma expositiva aos perdidos. E é um ministério da comunidade. É a igreja vivendo aquilo que são as ordenanças para que continue na missão. Senhor Deus, agradecemos em nome de Jesus, Pai, por este extenso texto, esta porção extensa das Escrituras, mas que nos diz claramente, de forma descritiva, como é que a tua igreja deve agir, como é que a tua igreja deve ser, o que é que ela deve fazer. Senhor, tu já nos deixaste o programa para o teu governo. Nós queremos agarrar neste programa, que é ser testemunhas em todas as nações, através da igreja, não lobos solitários que pretendem fazer o ministério, mas através da tua igreja, através dos dons que tens dado à tua igreja, através da exposição da tua palavra e através dos devidos ministérios que vimos aqui em Atos, para que a tua igreja multiplique, o teu nome seja honrado e que vejamos, Senhor, pessoas a chegarem à verdade e a estarem juntos e unidos no vínculo da paz, no vínculo de amor, adorando-te e fazendo discípulos. Pedimos-te isto, Senhor, pedimos para que isto seja real em nós, Senhor, como igrejas que estão aqui representadas. Esta é a nossa oração, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém.